É uma alegria grande poder compartilhar neste momento uma porção da palavra de Deus, e eu quero cumprimentar a todos os ouvintes com uma boa tarde e também desejando que a paz de Cristo esteja em cada um dos corações dos nossos amigos que nos ouvem neste momento. E eu quero já fazer uma leitura bíblica, uma leitura de uma passagem das Escrituras Sagradas. E eu quero, neste momento, a gente poder contribuir para entender o que esta palavra está nos trazendo, nos informando nesta tarde. Eu quero ler em uma carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3 da segunda carta de Pedro, capítulo 3, os versículos 8 e 9. Nesta passagem bíblica, o texto nos informa o seguinte: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Glória a Deus. Vou colocar bem aqui para poder ficar mais fácil. Caros amigos, nós estamos diante de uma passagem que nos traz uma informação muito rica. Aqui quem está falando é o apóstolo Pedro. Eu quero falar um pouco quem é acerca desse homem que falou esta palavra aqui. Porque é bom que a gente saiba quem está falando, quem está escrevendo e para quem também está se direcionando esta palavra. Pedro, o homem que escreveu esta palavra que nós acabamos de ler, foi aquele Pedro que andou com Jesus. Pedro foi um dos discípulos de Jesus quando Jesus esteve aqui na terra. Ele era um pescador. E um certo dia, quando ele estava pescando, Jesus chegou e começou a pregar esta mesma palavra que nós estamos pregando agora. E Pedro, que estava ali pescando, quando acabou de ouvir a mensagem, Jesus ordenou que ele lançasse a rede, e quando ele colocou a rede, pegou muito peixe no lugar onde não deveria ter peixe. Aquilo foi um milagre que Jesus operou na vida de Pedro, para que ele pudesse, para ajudá-lo a crer na sua palavra. E Pedro creu na palavra de Jesus, e a partir daquele momento, Pedro começou a seguir a Jesus, e seguiu por todo o resto da sua vida. Pedro seguiu a Jesus. E depois que Jesus subiu ao céu, Pedro continuou anunciando a outras pessoas as palavras de Jesus. Esse mesmo evangelho que nós estamos anunciando também agora. Pedro foi um dos que anunciou esta palavra. E quando nós falamos sobre esta palavra, uma coisa que nós dizemos é que esse Jesus que esteve aqui na terra e que foi anunciado por Pedro, ele foi ao céu novamente, mas prometeu que ele vai retornar em outro momento a esta terra. E não disse o dia, mas deixou os sinais que aconteceriam quando estivesse próximo da sua volta. Jesus disse: eu vou, mas eu vou voltar outra vez, e vou levar vocês, para que estejam junto comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Jesus prometeu isso para quem? Para todos aqueles que acreditarem na sua palavra. Jesus disse a mim e diz a você que se você acreditar na sua palavra, ele vai voltar e vai te levar para viver junto com ele para todo sempre. Essa é a promessa que Jesus faz. Eu vou repetir de novo isso, porque isso é muito importante. Jesus diz que aquele que acredita na sua palavra, ele vai voltar aqui na terra outra vez, e aquelas pessoas que acreditaram, ele irá levar para viver para sempre junto com ele.
Essa é a promessa que nós temos, que eu particularmente acredito, que os crentes acreditam, e que nós levamos para você, para que você também acredite nela. Porque existe um detalhe muito importante: só vai usufruir desta promessa as pessoas que acreditarem. E aí que está a grande dificuldade do ser humano, porque muitos não acreditam. Mas eu acredito, os irmãos que estão aqui conosco acreditam, e nós queremos que você também acredite. Eu vou te dar um motivo para você acreditar. Existem muitos, mas eu vou te dar um motivo. Qual é o motivo? As profecias bíblicas estão se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. Desde 2020, aqui no Brasil, nós vivenciamos 2 anos de pandemia, onde milhões de pessoas morreram pelo mundo inteiro. Nem bem acaba a pandemia, já está uma notícia de uma grande guerra se instaurando no mundo, colocando a humanidade em risco e em perigo, por causa da pretensão de poder que os homens têm. E Jesus falou que quando o fim estivesse se aproximando, iriam acontecer pestes, guerras, violências. Isso está acontecendo. Então isso é o motivo para você acreditar na palavra de Deus e correr para os braços de Cristo e entender que a palavra que Ele fala é verdadeira. A promessa de que Ele vai voltar é verdadeira. Nosso irmão ainda há pouco falou que tem mais de 30 anos que ele segue esta palavra. Eu tenho 40 anos que ando com este evangelho. Aos 11 anos de idade, eu entreguei a minha vida a Cristo. E em todos esses anos que ando com Cristo, em nenhum momento me arrependi. Pelo contrário, sou muito feliz de ter aplicado e gasto a minha vida diante de Deus. E naquele tempo, eu já ouvia dizer: Jesus vem breve, Jesus vai voltar. E tem muita gente que entrou na igreja e já saiu, porque ouviu dizer isso, e Jesus nunca voltou. Ele diz assim: todo mundo diz, há quanto tempo dizem que Ele volta? A minha avó já dizia isso, e até hoje Ele não voltou. Eu vou te dar agora um motivo por que Ele ainda não voltou. É porque você ainda não se decidiu ao lado dEle. Ele está te esperando você tomar uma decisão. É isso que o texto que nós lemos está nos dizendo neste momento. Olha, Jesus, olha o que Pedro disse: olha, o Senhor não retarda a sua promessa, antes Ele é longânimo para com vocês. O que é longânimo? Longânimo é alguém que fica esperando. Então, Deus está esperando por você ainda hoje. Eu acho que você já ouviu esta palavra em outras vezes, em outros momentos, e por algum motivo não quis tomar a decisão. Talvez por não ter entendido, talvez por não ter acreditado, ou talvez porque acha que o mundo é melhor. Mas Deus continua dizendo: estou te esperando, e é por isso que não voltei ainda, porque Ele está te esperando. Então, a promessa dEle não demora. Quem demora é o ser humano que decidir caminhar e se entregar a Cristo. Mas Ele vai voltar. O começo do texto que a gente leu também diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós temos 6.000 anos de história da humanidade. 6.000 anos. 6.000 anos é a história da humanidade. A história conhecida do ser humano. Existem especulações de não sei quantos milhões de anos, de ancestrais, isso não interessa. Interessa que o ser humano tem 6.000 anos de história. E a Bíblia diz que nós já estamos no fim dos dias. Quando Jesus voltou, esteve aqui, Ele disse que estávamos no fim dos tempos. E de fato, eu quero provar para você que estava no fim dos tempos. Porque se nós temos 6.000 anos de história, então, desses 6.000 anos, a partir dos 3.000 anos, já é do meio para o fim. Quando Jesus veio, fazem 2.000 anos que Ele esteve aqui na terra. Então já estamos caminhando para o fim. Desde que Jesus esteve aqui na terra, já estávamos no fim dos tempos. Agora imagine, quão perto nós estamos do fim, já que se passaram 2.000 anos que Jesus esteve aqui. Não dá para brincar, meu amigo, com o que está acontecendo nesse mundo. Está tudo claro e se revelando que realmente Jesus vai voltar em breve. Veja, o mundo só tem notícias tristes para apresentar. Vá assistir o jornal de hoje e ver o que é que você vai assistir. Corpos dilacerados,
por meio de bombas que estão sendo explodidas, destruindo vidas humanas. Mas qual é a mensagem que Jesus tem? Vida eterna para aqueles que acreditarem na sua palavra. E essa palavra está aqui nesse momento. Essa palavra está ecoando ainda hoje, pelo mundo inteiro. É por isso que eu agarrei esta palavra. Eu acreditei nela. E eu desejo tanto que você também acredite nessa palavra, porque ela vai transformar a tua vida. Aquilo que se ouve do mundo é motivo de tristeza. É triste quando você vê dizer que muitos morreram de pandemia. É triste quando você ouve dizer que muitos morreram de guerra. Mas nós temos um motivo muito grande para se alegrar, porque Cristo, Ele alegra o nosso coração, porque Ele tem vida, Ele é Deus de vida. E todo aquele que se encontra com Cristo, a Bíblia diz que rio de água viva fluem do seu interior. Ou seja, o seu coração vive alegre, apesar das notícias tristes que o mundo tem, mas Deus tem alegria para a sua alma. E é essa alegria que nós espalhamos, que nós divulgamos e que nós viemos aqui neste momento para dizer para você também. E eu quero agradecer se você ouviu esta palavra e que ela possa penetrar no seu coração. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Graças a Deus.